Falando agora mais um pouco sobre infarto, a gente pode defini-lo como sendo uma área tecidual de necrose isquêmica causada pela obstrução, seja de um suprimento arterial ou, em menor grau, de uma drenagem venosa. Vamos lembrar que o infarto, gente, ele tem grande relevância clínica e epidemiológica, já que a maior parte das mortes ocasionadas pelas doenças cardiovasculares tem um cunho, tem uma origem lá no infarto agudo do miocárdio. O infarto ele pode ser ocasionado por diversos fatores. A gente inclusive acabou de falar de alguns, como por exemplo o suprimento arterial ou uma redução dessa drenagem venosa. A maior parte das causas de infarto estão atribuídas à trombose arterial ou à embolia arterial. Em menor grau, como eu já tinha comentado, a trombose venosa. Mas por que, professora? Porque aqui nesses casos se é formado muito mais uma congestão, porque nas veias existe uma propensão à formação aí de uma circulação colateral, o que reduz a possibilidade, a probabilidade do desenvolvimento de uma isquemia e assim o desenvolvimento de um infarto. Outros fatores também podem estar associados a essa questão do desenvolvimento do infarto, como a hemorragia dentro de uma placa ateromatosa, a compressão extrínseca de um vaso, por exemplo, devido a um tumor, a torção de vasos. Então, todos esses são fatores que vão ocasionar a isquemia, essa necrose isquêmica, que é o que nós chamamos de infarto. O infarto ele pode ser classificado de acordo com dois parâmetros. Um deles é a cor, o outro a questão se existe uma infecção associada ou não. Pela cor, ele pode ser classificado como vermelho, também chamado de hemorrágico. Esse aí ele vai acontecer tanto quando a gente tem uma oclusão venosa, ou ainda ela vai ocorrer nos tecidos esponjosos ou nos tecidos frouxos, com dupla circulação. E aí, nesse caso, o sangue ele pode se acumular, gerando então essa coloração mais avermelhada. Já os que têm essa coloração esbranquiçada são os chamados de infartos anêmicos. E esses são causados principalmente pela oclusão arterial nos tecidos densos. Então, geralmente, eles são mais pálidos, como eu já falei, eles são mais anêmicos. Enquanto a infecção, se você tem uma infecção associada, a gente diz que esse infarto é do tipo séptico. E quando você não tem a infecção associada, é o que nós chamamos de ascético. Então, aqui nas figuras A e B, a gente tem duas demonstrações macroscópicas de infartos. Em A, um infarto pulmonar, observe que esse aqui é aquele avermelhado, é do tipo hemorrágico, e em B, no pulmão, tá, gente? E aqui em B, a gente vê um infarto do tipo anêmico. Observe aqui a área de baço, observem que essa área toda aqui, ela foi comprometida, então que gera essa coloração mais esbranquiçada, que é o indicativo da anemia. Existem diversos fatores que influenciam o desenvolvimento do infarto. Dentre eles, o mais importante é o que nós chamamos de presença de circulação colateral. Quer dizer, é uma via alternativa que ali é criada, que existe naquele órgão, naquele tecido, suprindo ali aquela área que, por exemplo, está isquêmica. Então, se você tem uma circulação colateral, você tem uma via alternativa de suprimento de sangue, como acontece, por exemplo, em alguns órgãos, como o fígado e o pulmão, que possuem duas vias de
suprimento sanguíneo pró, aí nesse caso não acontece infarto. Claro que pode acontecer, mas aí as chances elas são bem menores. Outro fator que influencia bastante também o desenvolvimento do infarto é o que nós chamamos de velocidade do desenvolvimento da obstrução. Porque quando a gente tem uma oclusão vascular que ela acontece de uma forma mais lenta, isso facilita para o organismo naquela área do desenvolvimento de uma circulação colateral. E aí você vai ter os danos irreversíveis mínimos. Então, para o desenvolvimento de um infarto, aí nesse caso a velocidade do desenvolvimento da obstrução ela tem que ser de uma forma mais rápida, acontece de uma forma mais rápida. E em casos de hipóxia e vulnerabilidade tecidual à hipóxia. Obviamente, se a gente tem uma hipóxia, se a gente tem uma baixa de oxigênio, a gente vai ter uma maior probabilidade e também, por consequência, uma maior extensão da área de infarto. E o que é isso, Pro? A vulnerabilidade tecidual à hipóxia. Quer dizer, tem tecidos que são mais vulneráveis a essa falta de oxigênio, como por exemplo o tecido nervoso, os neurônios, eles morrem, gente, com cerca de 3 a 4 minutos de isquemia, então já desenvolve aí um dano irreversível. Os cardiomiócitos levam em torno de 20 a 30 minutos de isquemia, já os fibroblastos desenvolvem muitas horas após, desenvolvem essa questão de um dano irreversível muitas horas após a isquemia. Então, são todos esses fatores que, em conjunto, eles podem influenciar aí o desenvolvimento ou não de um infarto. Por fim, mas não menos importante, assim como fala a professora Manuela, nós vamos falar sobre choque. Então, o choque ele pode ser definido como um estado em que a diminuição ou do débito cardíaco ou no caso de uma hipovolemia, quer dizer, uma redução no volume sanguíneo circulante, ele prejudica a perfusão tecidual, levando o que nós chamamos de hipóxia. Então, inicialmente, nos casos de choque, você tem uma lesão que é do tipo reversível, mas se as causas elas não forem corrigidas, pode ser ocasionada uma lesão chamada de irreversível e que infelizmente no geral acaba sendo fatal. Tá? Então aqui eu tenho para vocês, na verdade eu coloquei essa imagem como uma forma até de campanha para a gente lembrar que principalmente na atualidade, devido ao Covid, a gente tem uma redução. Na verdade, nossas bolsas de sangue lá nos bancos de doação, eles estão hipovolêmicos, quer dizer, a gente tem um volume reduzido. Então, fica aqui a dica para vocês, para que a gente possa doar nesse período de caos, nesse período crítico, e para aumentar aqui a volemia, vamos dizer assim, dos nossos bancos de doação de sangue. As causas do choque, elas podem ser agrupadas em 3 grandes categorias, a saber, nós temos o chamado de choque cardiogênico, o choque hipovolêmico e o choque associado a uma inflamação sistêmica. Começando aqui a falar do choque cardiogênico, ele tem como mecanismo principal uma redução do débito cardíaco. E a redução do débito cardíaco, ele vai influenciar, olha, tanto na bomba miocárdica, porque é uma falha nessa bomba, resultante da lesão intrínseca de miocárdio, há uma compressão também extrínseca ou obstrução de fluxo. Isso vai refletir, por exemplo, o exemplo clínico que a gente pode citar, seria, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, ruptura ventricular, arritmia, um tamponamento cardíaco e, no caso também, de uma embolia pulmonar.
Já no choque, que a gente chama de hipovolêmico, a gente tem o que? Como o próprio nome já diz, a gente tem uma baixa no volume de sangue. Então, aqui a gente tem um volume sanguíneo plasmático inadequado. E isso a gente observa, por exemplo, quando há grande perda de líquidos, por exemplo, em casos de hemorragias, vômitos, diarreias, queimaduras ou mesmo no caso de traumas. O choque também, ele pode estar associado à inflamação sistêmica. E aí a gente observa, por exemplo, nas infecções microbianas graves, nos casos de bactérias ou fungos, que aqui entra numa outra categoria também, que é o que nós chamamos de choque séptico. Nós temos os superantígenos, traumas, queimaduras em casos de inflamação no pâncreas, nas pancreatites. Todas essas manifestações clínicas, elas têm como principais mecanismos as ativações de cascatas de citocinas, a vasodilatação periférica com represamento de sangue. Vocês têm também a presença ali de lesão, ativação endotelial, uma lesão induzida por leucócito e é o que nós chamamos de CID, que é a coagulação intravascular disseminada, quando a gente observa uma ativação prolongada, por exemplo, da trombina, o que vai gerar essa coagulação que nós chamamos de disseminada. Vamos enfatizar aqui o choque séptico. Isso porque esse tipo de choque ele lidera as causas de mortalidade nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs. Isso acontece porque nessas áreas existem lá muitos pacientes que são imunocomprometidos. Isso devido, por exemplo, a uma quimioterapia, a utilização de agentes imunossupressores. Vocês têm pacientes lá com idade mais avançada e também porque hoje existe o chamado de superbactérias. A gente tem nas UTIs um aumento de prevalência de micro-organismos de multiresistências. Dentre esses organismos que podem causar, que podem levar o choque séptico, nós podemos encontrar tanto bactérias gram-positivas, como bactérias gram-negativas, e também ele pode ser desencadeado por fungos. Nessa ordem de importância de frequência, vamos dizer assim, nas unidades de UTI. O choque séptico, gente, uma vez que você tem lá um micro-organismo no organismo de um indivíduo, os que nós chamamos de PAMPs, que são padrões moleculares associados aos patógenos, quer dizer, que são os produtos de micro-organismos, eles são reconhecidos por células do nosso sistema imunológico. Inicialmente aqui, quando a gente fala nessas células, a gente fala em resposta imune inata. E aí você tem esse reconhecimento do que nós chamamos de PAMPs por receptores do tipo TOL, mas obviamente que depois vai ser deflagrado aí um outro tipo de resposta, como por exemplo a resposta imune adquirida, que você vai ter a participação de outros receptores de células inflamatórias. Então, aqui inicialmente, como demonstrado nesse desenho esquemático, a gente tem a migração aí nessa área de neutrófilos e de monócitos, células novamente de resposta imune inata, que vão produzir, vão sintetizar aí diversas citocinas, principalmente aqui, especialmente o TNF e o EL1, que causam a ativação de outra célula, que é a célula endotelial, que também libera mais uma gama de citocinas, IL6 e IL8, todas elas aqui, olha, o TNF, o IL6, o IL1, citocinas com perfil pró-inflamatório. Então, aí a gente vai ter um estado de hiperinflamação, com secreção de muitas citocinas pró-inflamatórias. E para compensar essa hiperinflamação, o organismo ele também começa a produzir citocinas anti-inflamatórias, como por exemplo o IL-10. Então,
para aquele indivíduo, aquele paciente que está na unidade de terapia intensiva, ele vai ter padrões oscilatórios, tanto de citocinas pró-inflamatórias, como também momentos de imunossupressão, que vai dificultar muito a terapia em relação àquele paciente em choque. Além disso, você tem, com a ativação endotelial, como nós já falamos, nós temos aqui a secreção de citocinas e de vários outros fatores vasoativos, como o óxido nítrico, o fator ativador plaquetário. Há também a produção de radicais livres, das espécies ativas de oxigênio. Então, os fatores vasoativos, por exemplo, eles vão promover, como o próprio nome já diz, ele promove a vasodilatação, aumenta a permeabilidade vascular. E o que é que acontece aumentando a permeabilidade vascular? Aumenta também o edema. Há também uma grande questão aqui, a perfusão será diminuída. Olha aqui, olha a cascata de eventos, como é complexo, na verdade, na formação do choque séptico. Vocês também tem, por exemplo, a ativação dos fatores de complemento, como o T3A, o C5A, que são conhecidos como as anaflotoxinas, que agem aqui também ativando o endotélio. Então, ativação do endotélio, a gente já falou da liberação dos fatores vasoativos, a produção de citocinas, e eles também, olha, agem diretamente aqui, olha, na cascata de coagulação. Então, a gente tem tanto essa cascata de coagulação ativada diretamente pelos pumps, como também por uma ativação endotelial. Então, gerando um perfil, um direcionamento de uma resposta mais pró-coagulante do que anticoagulante. Então, vocês têm aqui um aumento da produção ou da secreção daquele fator tecidual e inibição de todos aqueles fatores anticoagulantes que nós falamos nos slides anteriores, como, por exemplo, a trombomodulina, a proteína C, o inibidor dessa via do fator tecidual, e você também tem uma ação antifibrinolítica, como um aumento do inibidor do fator ativador de plasminogênio, que nós falamos também muito desse fator lá na aula de hemostasia e de trombose. Então, se você tem esse perfil, esse direcionamento para uma ação pró-coagulante, obviamente que você tem a formação aí de uma trombose que pode evoluir para uma coagulação disseminada, tá? E também para uma isquemia tecidual, gerando o quê? Se você tem uma baixa se você tem isquemia, você tem baixa de nutrientes, você tem baixa de oxigênio, levando aí a hipóxia, o que vai ocasionar insuficiência suprarrenal, vai ter insuficiência também, quadros de insuficiência pulmonar, hepática. Então, a gente começa a ver aí um padrão de falência múltipla de órgãos e também do próprio coração. Então, você observa efeito sistêmico também que vai levar a essa falência múltipla de órgãos. Então, devido a essa complexidade, a quantidade de vias diferentes, é muito difícil hoje a terapêutica para o choque séptico. Continua sendo aí um grande desafio para os médicos na unidade de terapia intensiva. É de grande importância enfatizar que o choque é um distúrbio que ele é progressivo e que, se ele não for corrigido, ele leva a uma fase irreversível e consequente morte. Então, inicialmente, nós temos ali uma fase que é não progressiva. Então, existem mecanismos compensatórios ativados, mecanismos neuromorais, como, por exemplo, nós temos a ação de barroreceptores, a ativação do eixo renina-angiotensina, a liberação de ADH, estimulação simpática e a perfusão dos órgãos vitais nestes casos aí é mantida. Por quê?
Todos esses mecanismos compensatórios, são esses mecanismos neuromorais, eles vão contribuir para que haja uma manutenção aí, tanto do débito cardíaco e da pressão sanguínea. Bom, mas existe a situação de que, se essas causas elas não forem corrigidas, existe um avanço para a fase progressiva. E aí, nessa fase progressiva, nós observamos uma hipoperfusão tecidual e início do agravamento do desequilíbrio metabólico e circulatório. Por que existe esse desequilíbrio metabólico e circulatório? Porque se é observado aqui uma hipóxia generalizada. A respiração aeróbica, ela passa a ser substituída por uma anaeróbica. E aí, nesse caso, existe uma produção excessiva do ácido lático. Então, se a gente tem mais ácido lático, a gente tem um aumento da acidose que reduz também aí o pH. Essa redução do pH causa o enfraquecimento da resposta vasomotora, aumento da dilatação e aumento também aí como consequência do extravasamento de sangue. E aí, gente, como a fase é progressiva, existe o avanço para uma fase irreversível, que no geral ela é fatal. Então, aqui a gente tem uma lesão tecidual intensa sem a probabilidade de correção. Então, ela vai evoluir como tanto para uma lesão celular, como a liberação das enzimas lisossômicas, também com o intestino que ali isquêmico, ele pode permitir que as bactérias elas adentrem, que elas penetrem na circulação, causando choque séptico, evoluindo aí também para uma insuficiência renal e, por fim, ao óbito. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Então, eu espero que vocês se dediquem ao conteúdo. É um conteúdo extenso, é um conteúdo mais detalhado, mas vocês têm aí excelentes referências para o estudo de vocês. Então, o que a gente indica, de fato, é a Bíblia da Patologia, o livro do Robbins, seja patologia básica, com bases patológicas das doenças. A gente tem um resuminho lá nos fundamentos da patologia, e o livro também do Borgliolo é outro livro que nós indicamos, além das referências que vocês podem encontrar também no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Então é isso, gente. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima aula.